alunos! Tudo bem? Hoje é dia 7 de setembro e por isso o tema do vídeo não podia ser diferente. Vamos conversar um pouquinho sobre a independência do Brasil? E agora, professora? E para começar essa conversa, é importante a gente ressaltar que o processo de independência aqui no Brasil foi diferente dos processos que ocorreram na América Espanhola. Enquanto lá o processo em si ocorreu através de guerras, aqui ele foi mais um arranjo político. Por isso, as guerras relacionadas à independência, em sua maioria, têm a ver com grupos que não aceitaram o fato dela ter ocorrido ou a forma como ela ocorreu. Para começar a entender a independência do Brasil, a gente precisa entender um pouquinho os antecedentes. Então vamos lá. No início do século XIX, o que estava acontecendo lá na Europa? A Revolução Francesa tinha acabado de acontecer e Napoleão tinha tomado o poder. França e Inglaterra eram inimigas históricas e, para atrapalhar a Inglaterra, Napoleão lança o bloqueio continental. E o que dizia esse bloqueio? Dizia que aquelas nações que continuassem comercializando com a Inglaterra seriam invadidas pela França. E nesse momento, Portugal fica entre a cruz e a espada, porque ele tinha uma dívida imensa com a Inglaterra, então ele não podia parar de comercializar. Frodo! Então ele não podia simplesmente parar de comercializar com eles, mas também não tinha força suficiente para bater de frente com a França. Então qual que é a saída que o rei de Portugal encontra? Fugir para o Brasil com toda a sua família, escoltado pela marinha inglesa. Assim que ele chega no Brasil, ele toma uma série de medidas que visavam beneficiar a Inglaterra, mas que contribuíram de certa forma para o processo de independência. A primeira dessas medidas é tomada logo em 1808, quando eles chegam, que é a abertura dos portos às nações amigas. A partir desse momento, o Brasil teve permissão para comercializar com outros países. Antes dessa medida, existia o Pacto Colonial, que significava que a colônia só podia comercializar com a metrópole. Então, essa ruptura significava, de certa forma, uma independência econômica para o Brasil. Em 1810, Dom João VI faz uma série de tratados que também visavam beneficiar a Inglaterra. Um desses tratados era o Tratado de Comércio e Navegação. E o que ele dizia? Dizia que os produtos vindos de outros países teriam 24% de impostos, os produtos vindos de Portugal teriam 16% de impostos e os produtos vindos da Inglaterra teriam 15% de impostos. Ou seja, os produtos vindos de Portugal tinham um imposto maior do que os produtos vindos da Inglaterra, o que só demonstra mais claramente a dependência que Portugal tinha em relação à Inglaterra. Em 1815, Napoleão é derrotado e, nesse momento, os países participantes do Congresso de Viena exigem que Dom João volte para Portugal, porque ele não podia governar todo o reino de uma colônia, sendo que não existia nenhuma situação de risco. Então, o que Dom João faz? Ele eleva o Brasil a Reino Unido. Esse acontecimento é conhecido como Inversão Brasileira, porque a partir dessa medida, o Brasil passa a ser o centro político de todo o reino português. Já em 1820, acontece lá em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que era um movimento que exigia a volta de Dom João para Portugal e a recolonização do Brasil. Com medo de perder o trono, Dom João volta, mas deixa no Brasil seu filho Pedro, que passa a ser o regente. Na regência de Dom Pedro, a pressão pela independência aumenta, tanto a pressão interna das elites brasileiras, quanto a pressão externa, vinda principalmente da Inglaterra. O ano de 1822 vai ser marcado por 3 eventos principais que vão culminar finalmente na independência do Brasil. O primeiro deles acontece no dia 9 de janeiro, que é quando Dom Pedro, após sofrer muita pressão vinda de Portugal para retornar ao seu país, solta aquela famosa frase: "Se é para a alegria de todos e felicidade geral da nação, digo que fico". É por isso que esse dia é conhecido como Dia do Fico. O segundo evento acontece no dia 14 de maio. Nesse momento da história, todas as leis que entravam em vigor lá em Portugal entravam em vigor automaticamente aqui no Brasil também. E Dom Pedro rompe com Portugal, dizendo que as leis que começarem a vigorar lá terão que passar por ele antes de entrarem em vigor no Brasil também. Esse dia é conhecido como Dia do Cúmplice. No dia 7 de setembro, enfim, esse acordo político entre o Dom Pedro e as elites brasileiras se concretiza. E a independência do Brasil é consolidada. Porém, ela se consolida de forma diferente da independência da América Espanhola, como eu comecei a falar para vocês lá no início do vídeo. Enquanto na América Espanhola, no momento da independência, os países se dividiram e viraram repúblicas, aqui no Brasil houve a opção pela unidade nacional. E por isso, a forma de governo escolhida foi a monarquia.
Mas é sempre importante a gente lembrar também que, apesar da independência ter se concretizado, nas décadas após 1822, muitas características da época da colônia se mantiveram aqui no Brasil, como, por exemplo, a escravidão, o latifúndio, a exclusão social e a dependência, porque apesar da dependência política em relação a Portugal ter acabado, nós acabamos criando uma dependência econômica em relação à Inglaterra, que foi quem facilitou grande parte desse processo de independência. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida e qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo. No box de informações vão estar os links para as nossas redes sociais e para o nosso blog. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. É só clicar nesse desenhozinho da logo do canal que fica aqui embaixo que você já se inscreve automaticamente. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!